E nós vamos hoje encerrar este ciclo de mensagens de basta. Nós vamos hoje encerrar entendendo aquilo que o Senhor deseja de nossa vida, com uma mensagem bastante específica que está no telão. Basta de desobediência. Amém? O Senhor tem nos ensinado a sua palavra. Nós conhecemos a vontade soberana de Deus neste lugar. Nós conhecemos a vontade de Deus neste lugar. O Senhor tem nos revelado. Muito nós já temos conhecimento. E este conhecimento que nós já temos, nós precisamos obedecer. Amém? Então, se há áreas da nossa vida que ainda está caminhando em desobediência à vontade de Deus, hoje, a partir de hoje, basta. Amém? Diz a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Obedecer a Deus, se submeter a Deus, a sua palavra, aceitar e acatar, cumprir, praticar aquilo que Deus ordena para a nossa vida como seus filhos. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, a Ti, Senhor, pertence a honra, a glória, o louvor, a adoração, a força, a majestade. Senhor, em Tuas mãos está o controle, está o poder, está o domínio. E nós, Jesus, somos o Teu povo, somos os Teus filhos, as Tuas ovelhas, pessoas que estão aqui neste mundo enviados por Ti, com um propósito santo. Estamos aqui, Senhor, em peregrinação neste mundo, até a Tua ordem, até a Tua ordem de nos recolher. E enquanto estivermos peregrinando aqui, Senhor, nós queremos lhe obedecer. Nós queremos fazer a Tua vontade, Jesus, e não a nossa. Nós queremos conhecer a Tua vontade. Queremos compreender a fundo o Teu querer, Senhor. Pois entendemos, Jesus, que a Tua igreja é além daquilo que os nossos olhos podem ver. A Tua igreja, Senhor, vai além daquilo que a nossa compreensão humana pode assimilar. Portanto, Deus, que nesta noite, Jesus, seja revelada ao nosso espírito a Tua vontade, o Teu querer nesta questão, Senhor, de desobediência. Aquilo, ó Deus, que ainda podemos estar pecando diante de Ti, por não estarmos totalmente alinhados à Tua soberana vontade. Por isso eu Te peço, ó Deus, use a minha vida para trazer à Tua igreja a revelação, ó Deus, de tudo que possa ser desobediência na nossa vida. Pois nós não estamos aqui para lhe desobedecer. Pelo contrário, nós estamos aqui para lhe obedecer. Nos reunimos aqui, Jesus, porque queremos lhe obedecer. E assim eu lhe peço
que seja conhecida nesta noite a tua vontade, para que possamos obedecer. Aquilo, Deus, que importa, que nesta noite seja conhecido pela tua igreja, para que todos obedeçam, para que todos se submetam, para que todos estejam sujeitos, ó Senhor, a Ti, por completo, ó Deus, por completo. Assim eu oro, Deus, declarando que haverá crescimento, declarando que haverá prosperidade, declarando que haverá manifestação de milagres, que haverá, Senhor, manifestação do Teu poder nas famílias benditas deste lugar, em cada ovelha preciosa que o Senhor mesmo trouxe pela Tua poderosa mão esta noite para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga: glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, minha amada esposa, querida pastora, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus nesta terra, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, ovelhas preciosas de Jesus, povo escolhido, povo eleito, predestinados em amor para tão grande salvação, homens e mulheres que foram chamados para ser a imagem de Jesus Cristo nesta terra, para serem o bom perfume de Cristo nesta terra, os embaixadores em nome de Cristo para o mundo. Amados, nós entendemos que a desobediência, ela é característica de Satanás. Amém? A rebeldia, ela é característica do diabo. Por isso, nós podemos então entender que a desobediência a Deus, ela é uma característica de um filho da perdição. Ok? Amém? Quem manifesta desobediência é o filho da perdição. Porque a ovelha de Cristo, Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então nós entendemos que há muitos filhos de Deus, muitos cristãos, com característica de filho da perdição. São filhos de Deus, ovelhas de Cristo, mas vivendo ainda com a característica do mundo, que é rebeldia e desobediência. E pasmem, dentro das igrejas. Então, derrotas na vida de cristãos está diretamente relacionada à não obediência à soberana vontade de Deus. Quando eu não aceito a vontade de Deus, quando eu reluto com a vontade de Deus, eu vou ter derrotas na minha vida. Porque eu vou estar lutando direto com o próprio Deus. Amém? Então Deus, ele tem regras para a nossa vida cristã. Diga isso. Deus tem regras para a minha vida cristã. Ok. Deus estabeleceu, amados, princípios que estão todos eles escritos na Bíblia Sagrada. Nenhum princípio ficou fora deste livro. Então Deus mostra pela sua palavra a sua vontade. E uma vez esta vontade conhecida na nossa vida, ela deve ser obedecida. E você diga amém. Então, atitudes, pensamentos, posicionamentos contrários à vontade de Deus resultam em derrotas. Amém? Então, esta questão de uma vida não alinhada à obediência da soberana vontade de Deus
que são as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus posicionamentos, que são às vezes contrários à palavra de Deus, à vontade de Deus, vai resultar para a minha vida uma derrota. Vai me trazer males, porque é um ato transgressor. Então, a desobediência à vontade de Deus é um ato transgressor, é um pecado. Amém? Então, o pecado, que é a desobediência, ela gera na vida de um filho de Deus graves consequências. Graves consequências, porque ela bloqueia as bênçãos de Deus. Os céus se tornam de bronze. Amém, igreja? Então, a obediência, ela não é algo que é sugerido por Deus para a nossa vida. A obediência, ela é uma exigência de Deus para os seus filhos. Diga isso, a obediência é uma exigência de Deus para a minha vida. Deuteronômio 13, versículo 4, olha o que está escrito. O próprio Deus disse, e repete nesta noite para mim e para você: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Então isso, amados, é uma determinação de Deus. Isso é uma exigência de Deus para o seu povo. Não é uma sugestão de Deus para mim e para você. Deuteronômio 11, versículo 13, olha o que diz: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então olha, se diligentemente obedecerdes. Amados, já há dias o Senhor vem falado para essa igreja a respeito de obediência, sim ou não? O Senhor, o Espírito Santo, tem já trazido alguns pontos pela sua palavra e enfatizado a questão da obediência para a nossa vida. E hoje vem encerrar este ciclo de mensagens de Basta exatamente com a mensagem a respeito de obediência. Então, uma obediência que não é de todo o coração, Deus não aceita. Ele não recebe. Por quê? Olha o que ele recebe. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, o obediente de fachada, o obediente da boca para fora, são aqueles que o Senhor mesmo diz que o honram com os lábios, mas o seu coração está longe dele. Então Deus conhece o verdadeiro obediente, aquele que obedece de todo o coração e de toda a sua alma. Então a Bíblia diz que a Bíblia diz que o Senhor é quem sonda os nossos corações, amém? Então o Senhor conhece a intenção do Espírito. Ele vê e Ele sabe quando a obediência é real, quando é verdadeira, quando é de todo o coração, ou se é uma fachada. Então quem ama a Deus obedece. Diga isso, quem ama a Deus obedece. Amém. Então o obediente, ele se submete. O obediente, ele é voluntário em acatar a palavra de Deus. O Salmo 18, 44 diz assim: bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Então, bastou-lhe ouvir-me a voz. Deus está falando, Deus está ensinando, Deus está educando. Opa, Deus falou. Logo obedece. Estão entendendo, amados? Amém? Então a disciplina, a educação, a obediência na vida de uma pessoa começa em casa.
começa de berço, com pouca idade, e prossegue até a maturidade, irmãos. Então, antigamente, eu digo antigamente porque hoje, se existe isso, é raro, é pouco. Filhos que obedeciam seus pais somente com o olhar do pai ou da mãe. Eu sou dessa época. E eu passei isso aos meus filhos, para a glória de Deus. Os meus filhos me conhecem com o olhar meu, para a glória de Deus. Porque hoje, amados, hoje há uma grande inversão dos valores na questão de educação de filhos. Hoje são os filhos que mandam nos pais, a maioria. É os filhos que decidem como vai ser, o que vai ser, de que jeito vai ser. Então, nós vemos hoje crianças, nós vemos jovens desobedecendo os pais, fazendo chantagem com os pais, pressionando pais, não respeitando autoridades. Nós vemos hoje, amados, quantos casos de desrespeito a professores dentro de salas de aula. Quantos são os casos, amados? Foi-se o tempo em que um professor era visto e tratado com respeito. Eu tratei todos os meus professores com respeito, porque eles eram mestres para a minha vida. E assim a minha mãe e meu pai me ensinou, me educou, que eu respeitasse quem estava ali me ensinando. E olha, amados, o respeito era total, a ponto de que quando levava uma reguada na cabeça, eu não reclamava para minha mãe e para o meu pai, não. Eu tinha medo de contar para eles, porque se eu contasse, eu ia apanhar. Porque a reguada não veio de graça. A reguada veio com motivo. Estão entendendo? E a reguada na cabeça era limite, era disciplina, que hoje já não se pode mais fazer numa sala de aula. Ai de um professor se fizer isso. É processado e preso ainda com os pais lá, dizendo que o filho é um coitadinho. É ou não é, irmãos? É ou não é? Amados, eu lembro do tempo, isso não foi do meu tempo, mas foi do tempo dos meus pais, onde um aluno na sala de aula perdia o limite, ia para uma salinha ajoelhar no grão de milho. E as crianças cresciam com disciplina. Formava-se pessoas com mais integridade, com mais respeito pelos mais velhos, com mais respeito pelas autoridades. Porque os limites, se fossem ultrapassados, tinha a disciplina. Agora hoje, amados, não pode. Não pode. Uma simples correção verbal já é motivo de processo. Onde os pais vão amparar quem? Os filhos, claro. Eles são os santos. Eles são os certinhos. Os professores estão errados. Os líderes estão errados. Então há uma inversão de valor muito grande. Há uma desobediência muito grande. Porque se é líder, se é autoridade, tem que se aprender a respeitar. Não importa que autoridade seja. É autoridade? Tem que respeitar. Entrar aqui agora por essas portas, Michel Temer. É Michel Temer, né? Presidente da República. O que nós vamos fazer? Tacar tomate nele? De jeito nenhum. Respeitá-lo como aquilo que ele é. Presidente da República. Ah, pastor, mas é autoridade. Vai dar conta para Deus de tudo. E nós, pela nossa vez, temos que fazer o quê? Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Então nós, como filhos de Deus que somos, temos que aprender a respeitar e ensinar os nossos filhos a respeitar. Estão entendendo, amados?
Então a questão da desobediência para com Deus, ela é muito séria. E nós fazemos parte de um ministério, graças a Deus, que se preocupa em ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? Amados, tem muita gente que não gosta de ouvir isso aqui, né? Tem muita gente que se incomoda. Mas uma coisa que eu sempre falei aqui a porta da rua é serventia da casa, para quem não quer obedecer. Então fica quem quer obedecer. Quem quer obedecer fica, porque sabe que para obedecer tem que aprender, e para aprender tem que receber educação, e da educação dá trabalho. Então todo culto aqui que Deus nos ajunta e traz a sua palavra é educação espiritual para a nossa vida. Amém? Então, há quantos anos nós estamos neste caminho de educação? E nós vimos quantos não se submeteram a esta educação. Nós vimos quantos aceitaram a porta da rua como serventia da casa. Amém? Então os que ficam aqui sabem e conhecem muito bem este conceito, porque estão aqui para se submeter a Deus e a sua palavra e aos seus mandamentos. Eu louvo a Deus, amados, que este ministério, este altar, esta igreja, mesmo em tempos onde aparentemente teve pouca força, não negou a Cristo. Mesmo recebendo pressão de pessoas, não negou a verdade do Evangelho. Não se submeteu à desobediência, mas permaneceu obediente. Porque isso é o que nós queremos aqui neste lugar. Filhos obedientes. Ovelhas que de fato são ovelhas. Amém? Que têm as características de fato de ovelhas. Filipenses 2,12, olha o que o apóstolo Paulo diz. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então quem se dispõe a obedecer, igreja, deve obedecer sem reservas, sem condições e sem restrições. Não, eu obedeço isso por causa disso, mas isso eu não obedeço. Eu obedeço se... Amados, isso é reserva. Isso não é obediência, isso é desobediência, ok? Josué 22, 2 e 3. Isso que Deus está revelando hoje, amados, é para o teu bem. Amém? É para o teu bem. Então assim, receba no Espírito aquilo que Deus está nos mostrando. Porque nós sabemos muito bem que o inimigo de nossas almas, ele quer deixar em nosso coração a rebeldia. Ele quer deixar em nosso coração a desobediência. Porque é um atributo dele. E se ele puder na nossa carne fazer isso prevalecer, as bênçãos de Deus não vão acontecer. Porque nós vamos entender pela palavra, amados, como Deus leva isso a sério. Como Deus trata um filho que não está de fato obedecendo como se tem que obedecer. E lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. O povo obedecia àquele que falava em nome do Senhor. Então, enquanto Moisés estava com o povo, aquele povo ali, obedeceu Moisés. E quando Moisés foi recolhido pelo Senhor, Josué assumiu e o povo obedeceu a Josué. Estão entendendo? A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Então hoje, vamos trazer para os dias de hoje, nós temos a Bíblia escrita. Amém? Para a glória de Deus, o Senhor
zela, o Senhor guarda a sua palavra para o nosso bem. Mas nós temos da parte de Deus aquele que Deus levanta para falar em seu nome, para que nós possamos aprender a andar segundo a sua soberana vontade. Estão entendendo? Então aquele que Deus levanta, amados, deve ser obedecido. A maior característica dos crentes evangélicos deve ser a obediência. E muitas pessoas hoje desacreditam da obra de Deus por causa do péssimo testemunho de alguns crentes dentro da obra de Deus. Porque são irreverentes, são insubmissos, dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Não falam aquilo que é pregado, não recebem para suas vidas, não aceitam aquilo que é pregado, não se submetem àquilo que Deus está dizendo, está ensinando. Então é uma obediência falsa. A igreja está compreendendo? 1 de Pedro 1,14 diz assim: como filhos da obediência. Então nós somos filhos da obediência, irmãos, e não da desobediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, a obediência, ela está ligada à fé, porque nós somos filhos da obediência. A obediência está ligada à fé. Quem é da fé, obedece. Hebreus 11:6 está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, igreja, a fé anda de mãos dadas com a obediência. Diga isso: a fé anda de mãos dadas com a obediência. Ok, 1 de Pedro 1,2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, você imagina um crente dizer que vive por fé, mas não obedece como Deus quer que obedeça? Este crente é verdadeiro? Não é. Ele é um crente falso. Ele é um crente de fachada. Em Romanos 16:19 diz: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então, obedecer a Cristo significa obedecer o Evangelho de Cristo. E isto traz alegria para quem? Para o líder espiritual, assim como trouxe para Paulo. Paulo disse: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. Então, a obediência do rebanho alegra o coração do líder, alegra o coração do pastor. Amém? Por quê? Significa, obediência aos enviados de Cristo, aos enviados por Cristo para pastorear em nome de Cristo o rebanho. Amém, igreja? Lucas 6,46 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então nós temos ainda muito que aprender. Amém? Muito para conhecer da parte de Deus. Mas o que nós já temos recebido é necessário obedecer. E obedecer com amor. Amém, igreja? Romanos 6,16 diz: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ou seja, vocês já sabem disso. Vocês já têm o entendimento que se vocês obedecerem o pecado, o que vai trazer para a vida de vocês é morte, é destruição, é ruína, é derrota. Agora, se vocês obedecerem a minha palavra, obedecerem a minha soberana vontade, vocês vão viver com as minhas bênçãos. Então vocês estão percebendo
o valor que tem a obediência à vontade de Deus para a nossa vida espiritual? Então, a que e a quem você hoje se submete? A que e a quem hoje a tua família se submete? As esposas estão de fato submissas aos seus maridos? Os maridos estão de fato amando suas esposas como a Bíblia manda? Os filhos estão respeitando os seus pais como devem serem respeitados? Os pais estão ali cuidando da educação dos filhos, obedecendo a palavra? Os filhos estão sendo ensinados a respeitarem os líderes espirituais da sua igreja? Os filhos estão de fato respeitando quem está lá dentro daquela salinha, cuidando delas, para o crescimento espiritual delas? As crianças estão vendo os líderes espirituais como bênçãos de Deus para suas vidas? Então assim, a que e a quem hoje você se submete? O que e a quem a sua família está se submetendo? Então Ezequiel 36, 26 e 27 diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Então Deus, Ele quer que nós entendamos esta questão da obediência. E só com o coração de carne, só com o novo nascimento, só pelo Espírito Santo, nós podemos andar nos estatutos de Deus. Nós podemos cumprir de fato aquilo que Deus quer. Amém, igreja? Em 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos a capacidade de amar e obedecer, porque quem ama obedece, quem não ama não obedece. Mateus 23, 25: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Muitos fazem, amados, uma boa maquiagem. Amém? Uma boa maquiagem, se mostram santos, mas basta contrariar um pouquinho, basta ouvir às vezes uma palavrinha que não quer ouvir. Esta pessoa, ela de fato ela se mostra, ela mostra o que está no interior, ela mostra a carnalidade e a desobediência dela. Porque Jesus disse: escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior, ou seja, então o exterior tenta permanecer numa imagem santa, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. 1 Samuel 15, 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus, Ele tem prazer na obediência. Diga isso: Deus tem prazer na obediência. Apocalipse 22, 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amados, os salvos em Cristo são obedientes. A obediência é característica de um salvo. Ok? Um salvo é obediente. Então a Bíblia diz que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. E um dos frutos que revelam um salvo é a obediência incondicional. Gênesis 6, 22, vamos ver alguns textos que mostram personagens, irmãos, que obedeceram incondicionalmente ao nosso Senhor. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe
ordenara. Deus veio a Noé e disse: você vai fazer uma arca. Passou todas as medidas da arca para Noé. Eu não sei se Noé era capaz de fazer uma jangada, não sei. Mas ele construiu uma arca. E ele não disse para o Senhor: ah, Senhor, eu não sei fazer. Ele não arrumou uma desculpa para Deus para não fazer a arca. Arrumou? A Bíblia diz que Noé fez consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Aleluia. Aleluia. Porque Noé entendia a obediência a Deus. Noé entendia que ele tinha que obedecer aquilo que Deus estava ordenando. Em Gênesis 12, 1-4, olha com Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Ou seja, me obedece, faz o que eu estou mandando, anda no meu caminho, observa os meus preceitos e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, partiu. Não ficou lá: ah, não é bem assim. Amados, no meio da obra de Deus tem muito isso. Ah, não é bem assim. Se a Bíblia diz, é assim. Não tem meio termo. Amém? Então, as pessoas, elas querem conjecturar com a sua lógica humana, que é muito pobre perto da sabedoria divina. Amém? E querem justificar, querem colocar justificativas diante da palavra de Deus, que, desculpa a expressão aqui, não cola. Amém? Então, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos. Quando saiu de Harã. Não saiu mocinho não, igreja. Já saiu com 75 anos. Já tinha uma vida. Já tinha, sabe? Para muitos hoje vão dizer assim: já vivi o que eu tinha que viver. A idade de Abrão, 75 anos. Deus mudou a história de Abrão. Deus deu um novo nome para Abrão. E olha o que Deus fez: abençoou Abrão, engrandeceu o nome de Abrão, fez dele pai de multidão, com 75 anos. Então, amados, tem muita gente que fala assim: o que eu vou fazer na obra de Deus? Eu já não tenho mais idade. Amados, se Deus chamou, se prepara para uma nova história. Não importa. Todos nós fomos chamados por Deus para ter uma nova história, para viver uma nova história com Deus. E você diga amém. Então é uma questão da obediência. É uma questão do eis-me aqui, não o eis-me lá. Porque tem pessoas que é assim, não é? Senhor, eis-me aqui. Cantam, né? Senhor, eis-me aqui, usa-me. Usa-me, Senhor. E aí você vai na pessoa e fala: meu irmão, a gente precisa de tal coisa. Ah, não posso. Aí o eis-me aqui virou eis-me lá, né? Lá não sei na onde, porque o aqui não existe. Estão entendendo? Tem ou não tem? Tem, claro que tem. Então são, sabe, as hipocrisias, as falsas obediências ao Senhor, que tem que cessar, que não pode, sabe, nem sequer um risquinho aparecer na nossa vida. Amém, igreja? Em Números 32, 12. Olha, amados, obediência traz resultado, traz bênção. Olha o que diz esse versículo: exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. O que aconteceu com esses dois? O que aconteceu com esses dois? A igreja sabe? Entraram na terra prometida. Esses dois com a sua descendência, com as suas famílias, entraram na terra prometida.
exceto, quer dizer, o resto não entraram. Por quê? Desobediência. Estava lá, todo mundo junto. Era um povo reunido e unido. Só que Deus sondava os corações. Então Caleb e Josué entraram na terra prometida, porque perseveraram em seguir ao Senhor, porque obedeceram e permaneceram obedecendo. Em 2 de Reis 18, versículo 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então olha, amados, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Então, entender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus como ela é, obedecendo em tudo, tem bênção do Senhor. Em 1 de Reis 17:5 diz: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Elias fez isso. Deus mandou, ele obedeceu. Salmo 119, 106 diz: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Então há uma necessidade de nós nos colocarmos nesta postura que estes personagens se colocaram diante de Deus. Estas pessoas, esses irmãos em Cristo, que tiveram o seu legado nesta terra antes de nós, eles, amados, se comprometeram com Deus. Vocês estão entendendo? Então assim, o comprometimento é pessoal. É pessoal. Então o honrar a Deus, que é, sabe, honrar a obra, honrar a palavra, honrar os líderes, honrar as autoridades, isso tem que ser algo natural no nosso viver, no nosso convívio. Tem que ser algo que flui da nossa vida com amor, de coração. Não algo forçado, não porque eu tenho que fazer, porque tem que ser assim, não porque isso é regra. Não é regra. Amém? Atos 26, 19 diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deus deu a Paulo a visão celestial e ele não desobedeceu. Ele obedeceu. Ele falou: ah, é assim? Amém, é assim que vai ser. É aquilo que eu disse. Aqui ficam aqueles que querem obedecer, os que estão prontos para obedecer e querem obedecer. Porque vê que é assim, amém, Senhor, a tua palavra que está dizendo. Então, o apóstolo Paulo, nesse momento em que ele está diante do rei Agripa ali, ele diz assim: ô rei, você pode até me matar agora. Se o Senhor agora me entregar nas tuas mãos, você pode até me matar agora, nesse momento, mas eu não fui desobediente. A morte pode me alcançar aqui agora, mas eu não fui desobediente. Estão entendendo? Hebreus 5, 8 e 9 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ovelha obedece, salvo obedece, não questiona, não reluta, obedece incondicionalmente, sem reservas, sem porquês. Filipenses 2:5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança
de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Em Jeremias 35, versículos 16 e 17, olha o que diz a palavra do Senhor. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Aleluia. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Quer que eu leia de novo? Quer que eu leia de novo, igreja? Vamos ler de novo? Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, ou seja, aquilo que o pai ensinou para ele era o caminho do Senhor. Guardaram. Que ele lhes ordenara. Mas este povo, o resto, não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Amados, filhos de Deus, povo eleito, estão aí as igrejas falando: Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom mesmo, mas não entendem isso daqui, que Deus é o mesmo que falou estas palavras no passado. Então as pessoas hoje estão brincando com Deus, brincando com a palavra de Deus, brincando de igreja. Enquanto Deus está falando: viu, eu estou olhando aí os corações para ver quem está guardando os meus mandamentos. Eu estou sondando os corações para ver quem de fato me obedece e quem não me obedece. Porque os que não obedecem, olha, trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Então, a desobediência, igreja, ela traz a ira de Deus. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, mas a Bíblia em momento algum diz que Deus não se ira. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Então, desobediência traz ira de Deus. E existe nos dias atuais, no nosso meio, à nossa volta, uma desobediência camuflada. Pasmem com isso. Mas são desobedientes que têm uma característica específica. Está no telão, pastor? Desobedientes que têm uma argumentação contrária à voz de Deus. É um desobediente. A pessoa diz assim: eu não concordo com isso. Não, eu respeito. Amados, quanto que eu ouvi disso. Os meus ouvidos ouviram isso. Não, eu não concordo. Eu respeito, não, tudo bem, não, tudo não, mas eu não concordo. Desobediente. Sabe? Não, eu penso diferente. Eu não penso assim. Não, eu acho que não é bem assim. Argumentação contrária. A pessoa, ela tem a argumentação contrária àquilo que Deus está falando. É desobediente. Amém? Tem o desobediente que tem a argumentação sentimental. O que é a argumentação sentimental, pastor? A pessoa, ela tenta justificar a desobediência com as lutas e os problemas que ela está passando naquele momento.
Não, porque eu estou numa luta. Não, mas não é bem assim. E tenta justificar, sabe? Tentando causar um sentimento nas pessoas de pena. Amém? É desobediente. A argumentação ocupacional. É a pessoa que ela tenta justificar a desobediência com a sua ocupação, com o tempo que ela tem não disponível para Deus, com o trabalho, com os afazeres. E ela está sempre, sabe, colocando essas desculpas para não obedecer a Deus. É desobediente. Argumentação espiritual. O que é a argumentação espiritual? Deus está dizendo, Deus está mostrando, Deus está confirmando, Deus está falando pela boca do líder, daquele que ele levantou, daquele que ele chamou para ser bênção para o seu povo, para o seu rebanho. E a pessoa diz: eu vou buscar a confirmação de Deus. A pessoa diz exatamente isso. Eu vou orar e Deus vai me responder. Afinal, Deus conhece meu coração. Eu não preciso de autoridade humana. Rebelde. Marca do diabo na própria vida. Então, é a argumentação espiritual. Deus está falando e continua falando, e a pessoa está lá. Deus vai falar comigo. Estão entendendo? Desobediente. Argumentação sofismática. O que é argumentação sofismática, pastor? É a pessoa fazer de uma mentira a verdade. E achar que aquela mentira é a verdade, e ela bate o pé naquilo e não arreda. É um desobediente. Argumentação apelativa. Tem muitos desobedientes que usam isso. Então, o que é a argumentação apelativa? Eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu preciso mudar, mas Deus está no controle. Não é amém não, irmãos. Não é amém não. Isso aqui é a expressão de um desobediente. Estão entendendo? O desobediente que já sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que tem que mudar, ele sabe o que precisa acertar com Deus, e ele diz: Deus é misericordioso, Deus está no controle, e ele vai para uma apelação para continuar na desobediência. Estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Então, são pessoas que dizem que Deus é misericórdia, que é misericordioso, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus conhece o coração, que Deus está no controle, para justificar pecado. Entenderam? Entenderam, irmãos? A argumentação displicente e irresponsável. Isso aqui é um outro tipo de desobediente. O que esse desobediente faz? Ele tem uma posição firme na questão do seguinte: eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém. Eu sou da igreja, sou membro da igreja, mas da minha vida cuido eu. Desobediente, rebelde, marca do diabo na própria vida. Eu não gosto de cobrança. Se alguém me pressionar, eu me faço de vítima. Eu me dou de coitado e ameaço sair da igreja. Amados, quantos que já passaram aqui assim? Desse jeitinho. Displicente e irresponsável. Desobediente. Obediência parcial. Tem os desobedientes que têm a obediência parcial. Acreditem nisso. O que é isso, pastor? É a pessoa que diz assim: eu obedeço só no que me interessa. A pessoa, ela diz que ela está sendo explorada às vezes. Não, a igreja está me explorando. Eu estou fazendo demais para a igreja. Então eu vou obedecer só naquilo que me interessa. Todos desobedientes para com Deus. Não importa a argumentação que a pessoa tente usar para tentar justificar o seu pensamento carnal, ela diante de Deus é desobediente. E isso Deus nos revela, amados, para que nós identifiquemos isso na nossa própria vida. Amém? E venhamos sim julgar aqueles que estão à nossa volta, porque a Bíblia diz para não andarmos com desobedientes.
Amém? É desobediente? Fique longe. Ande com os obedientes. Porque a Bíblia mostra bem claramente como Deus trata um desobediente. E aquilo que Deus envia para um desobediente alcança as vidas que estão à sua volta. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos indo para o final da mensagem. Uma das maiores e mais claras características do desobediente é o não reconhecimento da autoridade constituída por Deus. O obediente, ele reconhece e se submete às autoridades, ele respeita as autoridades, ele trata as autoridades com a devida honra. Então, a pessoa, ela é levantada por Deus, ela é levantada por Deus. E a ovelha que honra aquela pessoa está honrando a Deus. E a pessoa que não honra aquela pessoa está desonrando a Deus. É triste, amados, dentro da obra do Senhor, às vezes nós ouvirmos irmãos cumprimentar oficiais que já são levantados por Deus, que já foram levantados por Deus, sabe, com tratamento sem o seu devido título. A pessoa, a irmã, o irmão vem cumprimentar e não diz: olá, diácono, olá, diaconisa, olá, presbítero, olá, pastora. Não, trata direto pelo nome. Oi, Dani. Isso é desonra. Isso é desrespeito. Amados, eu particularmente, eu tenho uma preocupação com isso, porque eu obedeço a Deus. Quando os nossos irmãos de São Paulo vêm, eu peço para o meu amado Bispo Bill uma lista antecipada, com os nomes e os títulos de cada um, para que quando eles chegam aqui, eu os trate exatamente por aquilo que eles são. Porque eles não foram levantados por si mesmos. Eles foram levantados pelo Deus que eu prego neste lugar. E por isso eu os trato com a devida honra. Se é diácono tal. Se é diaconisa tal. Se é ministra tal. E isso, amados, até em mensagem de WhatsApp. Porque obediência e honra a Deus é em todo tempo. Então é muito triste, sabe, nós presenciarmos, ouvirmos esta desonra, esse desrespeito, esta desobediência. Isso só na questão do tratamento, né? Isso só na questão do tratamento, porque já é uma desobediência. Deus honra, Deus levanta, não é? Assim o nosso presbítero Johnny foi consagrado aqui, foi honrado por Deus aqui. E aí a pessoa vê tudo isso e vai e chama o nosso abençoado presbítero de Johnny. Oi, Johnny. Amados, isso é desobediência. É inaceitável. É uma falta de educação. Amém? Então o obediente, ele reconhece tudo isso. Ele procura esse respeito. Ele procura se envolver com essa honra. Procura se envolver com esse respeito. Para quê? Para que ele receba também a honra de Deus. É Deus que vai lá, escolhe a pessoa e levanta a pessoa. Eu vou e desmereço? Estão entendendo a profundidade disso, irmãos? Vocês estão entendendo? Porque tem gente que não gosta nem de ouvir isso, porque acaba tropeçando nisso e depois acha que está sendo julgada. Não, Deus está dizendo para você abrir os teus olhos e dar honra a quem merece honra, porque você vai estar honrando a Deus. O que esse ministério ensina, igreja, é honrar a quem merece honra. E quando nós fazemos isso, nós estamos honrando a Deus. E vou dizer outra coisa para a igreja, para que a igreja fique bem ciente. Com um líder, numa escala, porque, amados, até no ministério de anjos, há hierarquia. E esta hierarquia é respeitada e obedecida pelos anjos. No ministério de anjos, tem aqueles que mandam nos outros, em nome de Jesus.
fazendo aquilo que Deus manda fazer. Estão entendendo? No reino de Deus é exatamente isso. E quando Deus levanta alguém para estar acima, este que Deus levantou, só Deus toca. Só Deus trata com ele. Entenda isso. Por isso a Bíblia diz que jamais nós devemos nos levantar contra um líder. Assim foi com Moisés. Quando se levantaram contra Moisés, Deus cobrou de quem se levantou. Porque com Moisés tratava Deus. Estão entendendo? Não, pastor, mas não é bem assim, porque eu estou vendo umas coisas. Mas vai dar conta para Deus. Tudo que o líder estiver fazendo vai dar conta para Deus. E quem vai cuidar desse líder? É Deus. Estão entendendo? Estão entendendo? Quer aplaudir a palavra de Deus? Então, se Deus levanta a autoridade, aquele o qual ele levantou como autoridade para o rebanho, esse líder prestará contas a Deus, e só Deus toca nele. Só Deus trata com ele. Porque ele é líder. Ele não é liderado. E isso tem que ficar bem claro aqui entre nós. Líder é líder. Liderado é liderado. Amém? Então cada um de nós temos que nos colocar no seu devido lugar, com todo respeito, com honra, com submissão, com amor, para que toda a igreja obedeça a Deus. Então eu ir contra uma autoridade delegada por Deus é ir contra Deus. Por isso, amados, eu honro, mas honro mesmo com a minha vida, com a condição que Deus me dá, os meus líderes quando eles vêm aqui, quando nós vamos lá. São meus líderes espirituais que Deus colocou na minha vida para ser bênção para a minha vida. E ai de mim se eu procurar no meu líder um defeito. Eu vou achar, porque na carne todo mundo tem defeito. Mas ele é levantado por Deus para ser o meu líder. Estão entendendo? Amém, igreja? Em Romanos 13:1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso, amados, é com tudo. Aí fora no mundo, ok? Todo tipo de autoridade. Se é autoridade, mostre respeito. Amém? Não interessa quem seja, interessa o que faça. Está roubando. É autoridade? Respeita. E se é autoridade de Deus, constituída por Deus? Mais ainda. Efésios 6:2-3 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então olha, essa questão do respeito, essa questão da honra, essa questão de obedecer à autoridade, é desde criança, como nós já vimos aqui. Então a criança, quando é ensinada assim, quando ela se torna adulta, ela continua nesse proceder de respeito pelas autoridades, amém? E isso vai fazer o quê? Vai trazer bênção de Deus, vai ser de longa vida, e tudo que ela fizer, ela vai ter a bênção de Deus. Gálatas 6:7-9 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então o reino de Deus é isso que exatamente eu já falei para você. É composto por hierarquia. E esta, irmãos, é a verdade. Podem replicar, podem, não gostar, mas isso é verdade, isso é a Bíblia. Amém? Então, na questão até dos anjos, eles têm que obedecer à hierarquia. Eles não podem ultrapassar aquilo que Deus estabelece. Amém? Então,
Isaías 1:20. Aleluia. Glória a Deus. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, um desobediente, mais cedo ou mais tarde, ele será punido. Isso é a palavra de Deus quem diz, não sou eu. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Então, a espada hoje, ela pode ser várias coisas na nossa vida. Essa espada, ela pode vir de várias formas, mas o Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém, igreja? Então, esta espada pode ser várias coisas. Pode vir de várias formas. Não literalmente como uma espada, mas várias situações contrárias, trazendo derrota, trazendo ruína, por causa de desobediência. Amém? 1 de Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Amados, é com temor, é com tremor, é com todo respeito, com toda humildade, porque eu sei quem me colocou aqui. Eu sei que foi Jesus que me trouxe a este lugar e me colocou aqui para apacentar a tua vida em nome dele. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, aqui o Senhor, através deste altar, através da minha vida, através do ministério Cristo Vive, tem restaurado a nossa vida, que é o altar de Deus. O Senhor tem nos educado. O Senhor tem restaurado a nossa vida. E quando nós andamos em unidade, irmãos, de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos ver as maravilhas de Deus acontecer na nossa vida. Tudo que estiver em ruínas será acertado por Deus. Será arrumado. Porque essa é a vontade do Senhor. Porque o que traz a ruína é a desobediência. O que traz a restauração da ruína? A obediência. A obediência, ela traz a bênção, ela traz a paz, ela traz a restauração, ela traz o sucesso, ela traz bem-estar, traz prosperidade para a nossa vida. Então, que a maior característica desta igreja, eu digo com temor e tremor também, com a permissão do Espírito Santo, que a característica desta igreja em Ipaussu, Cristo vive em Ipaussu, que a maior característica, amado, seja a obediência, seja o respeito a Deus, seja a honra a Deus. E isso passa pelas nossas vidas. Nós precisamos entender isso, que Deus, ele se move no meio de nós, ele está em nós. E quando nós honramos uns aos outros, nós estamos honrando a Deus. Quando nós respeitamos uns aos outros, nós estamos respeitando a Deus. Amém? E entender o chamado de cada um. Entender a soberania de Deus. Entender que não somos nós que escolhemos alguma coisa, mas é Deus quem determina. Amém? E aquilo que vai surgindo nesta caminhada, aquilo que vai aparecendo, deve ser recebido com ações de graças. Deve trazer alegria para todo o povo. Amém? Amém, irmãos? Então não é, a pastora postou esta semana, e eu trouxe para finalizar essa mensagem, em nome de Jesus. Não é o tamanho da nossa igreja que vai impactar o mundo. Não é. Mas sim o quanto de Cristo nós temos manifestado. Isso é o que vai impactar esta nação. Isso é o que vai impactar o mundo. O quanto de Cristo nós temos manifestado. E Cristo nos ensina a obedecer. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.